Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Meu nome é Sandra Dia, eu sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos. Eu estou aqui toda terça e sexta trazendo casos de crimes solucionados, crimes sem solução e também de desaparecimentos misteriosos, não somente dos Estados Unidos, mas do mundo todo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, inscreva-se. E se você é inscrito, dá uma confirmadinha se a sua inscrição ainda está válida, porque o YouTube, por algum motivo, tem tirado a inscrição de algumas pessoas, tá bem? Dá uma olhadinha aí, acione o sininho para receber notificações, para vocês não perderem casos novos. Mas vamos ao caso de hoje. É a história de Catherine Daisy Coleman, conhecida como Daisy. Nascida no Missouri, nos Estados Unidos, em 30 de março de 1997. Filha de Melinda e Michael Coleman. Melinda era veterinária e Michael era um médico. Daisy tinha 3 irmãos, Charles, Tristan e Logan. Eles viviam em uma cidade agradável, tranquila, em Albany, no Missouri. Quando ela tinha 9 anos, seu pai perdeu a vida em um acidente de carro. Ela também estava no carro com seu irmão Logan e ambos sobreviveram. A família decidiu mudar-se de Albany, no Missouri, para outra cidade, Marville, para começar em um local novo, pois a casa anterior era cheia de tantas memórias e a Melinda achou que seria bom irem para uma nova cidade e não ficava muito longe, apenas 45 minutos de distância de onde eles moravam. A cidade tinha apenas 12 mil pessoas. A Daisy era uma menina linda, popular, era modelo também. Logo, desde muito cedo, participou de vários concursos de beleza, ganhou inúmeros concursos. Os irmãos dela eram todos envolvidos em esportes. E eles tinham um grupo grande de amigos, os quais Daisy conhecia e confiava. A Daisy também era líder de torcida, garota popular na escola. A Daisy convidou sua amiga Paige para dormir na casa dela e estavam lá assistindo filmes de terror. Então, a Daisy recebeu um telefonema de Matt, o popular jogador de futebol, que tinha 17 anos na época. Ele era o melhor amigo do irmão dela, então ela o conhecia muito bem. E ele a chamou e convidou para ir à sua casa. Então, as meninas, sem que a mãe soubesse, resolveram aceitar o convite e ir para a casa do Matt. E ele foi lá buscá-las. Elas entraram pela janela do porão da casa deles, ou seja, até eles também estavam fazendo algo que não deveria e se escondendo, entrando pela janela na casa. Ela disse que se lembrou que Matt deu a ela um grande copo com um líquido transparente e disse para ela beber. Naquela noite haviam 4 outros rapazes que estavam ali na casa. A amiga da Paige disse que foi violada na casa por um dos rapazes e após tudo ter passado com ela, o rapaz mandou-a sentar no sofá e ficar quieta. Minutos depois, ela querendo saber aonde estava Daisy, ela entrou no quarto do Matt, que viu a Daisy. Estava falando totalmente incoerente, metade do corpo no chão, metade na cama. Ela não conseguia andar. 45 minutos depois que elas chegaram lá, os meninos levaram as meninas para a casa delas. A Paige disse que os rapazes arrastaram a Daisy até o carro porque ela não conseguia andar. Ao chegar, jogaram a Daisy na frente da casa dela e foram embora. E depois foram levar a Paige. A Melinda disse que ouviu um ruído na porta da frente às 4h45 da manhã e ela foi ver o que era. E eis que ela viu a filha caída na varanda. A próxima coisa que ela lembra foi no dia seguinte, que estava 5 graus abaixo de zero. E ela estava na frente da casa dela, deitada lá fora, no chão, com o cabelo molhado, o cabelo estava até congelado por causa da temperatura. Ela estava usando apenas blusa e calça de yoga, sem sapatos. O corpo dela estava extremamente gelado, os lábios já estavam azuis e ela estava sem sapatos. Ela estava totalmente fora de si. Disse que os meninos tiveram que praticamente carregá-la para o carro. A Melinda viu umas marcas vermelhas no corpo dela e logo imaginou o que poderia ter ocorrido com a filha dela. E imediatamente a levou para o hospital, aonde foi confirmado que a Daisy foi violada. A Paige tentou tirar a própria vida 2 vezes após o ocorrido e a Daisy 4 vezes. Na tarde seguinte, a polícia tinha um mandado de busca para a casa do Matt. O nome dele é Matt Barnett. Algumas das evidências que coletaram incluíam lençóis, uma manta, um par de roupa íntima das meninas no chão do quarto, uma garrafa de uma bebida,
e garrafas plásticas com os líquidos não identificados no momento. Eles também apreenderam 3 telefones celulares, incluindo o uso do telefone para gravar os vídeos, onde mostrava o Matt violando a Daisy, que estava inconsciente. E eis que, misteriosamente, o telefone sumiu. Depois que o telefone foi pego pela polícia, desapareceu. O Matt foi julgado no Tribunal de Menores e todas as acusações foram simplesmente por água abaixo. Algo absurdo. Esse menino ficou provado que ele havia feito essas coisas terríveis com a Daisy, mas não deu em nada. E sabe, gente, é algo absurdo, porque eu já vi serem julgados em tribunal de adultos. Não tem como explicar porque um rapaz de 17 anos foi julgado em um tribunal de menores. Uma única explicação é o poder que a família do Matt tinha na região. O motivo oficial era que não havia, segundo a polícia, não havia provas suficientes para provar a violação. O vídeo desapareceu. O Matt insiste até hoje que tudo que ele fez foi consensual. O avô do Matt, ele era um político muito influente, pertencia à polícia nos últimos 32 anos. O pai dele ocupou um cargo, o avô dele, ocupou um cargo equivalia como se fosse senador por muitos anos, depois saiu e entrou na polícia e ficou na polícia por 32 anos. Mas ele garantiu que ele não tem nada a ver com o sumiço do vídeo, e tão pouco pelo fato que o promotor desistiu de todas as ações contra o Matt. Gente, claramente a influência da família pesou. Não tem outra explicação. Daisy e sua mãe dizem que pelo menos 10 meninas vieram até elas dizendo que a mesma coisa havia acontecido com elas pelo mesmo grupo de rapazes. Mas aquelas garotas estavam com muito medo de ir à polícia, especialmente depois de ver o que estava acontecendo com a Daisy por um tempo. O caso foi reaberto em 2013 devido à exposição na mídia, mas novamente Matt e Jordan foram inocentados das acusações criminais. Matt pelo que ele fez com a Daisy e o Jordan pelo que ele fez com a Paige. Ambos foram inocentados. O Matt foi somente levemente punido por ele ter deixado a Daisy na frente da casa dela quase inconsciente naquele frio e naquelas condições de perigo. Então, em 9 de janeiro de 2014, ele foi sentenciado a 4 meses de prisão, portanto, depois foi modificado para 2 anos de liberdade condicional e $1.800 de multa. A família, vendo que isso não dava em nada, a família resolveu então voltar para casa, da cidade para onde eles tinham mudado-se de lá. Porém, misteriosamente, aquela casa pegou fogo. A Daisy foi criada em uma família boa, não era nenhuma adolescente dessas malucas, rebeldes. Claro que ela fez algo estúpido indo para a casa do melhor amigo do irmão, mas a amiga dela, a melhor amiga, sabia que o rapaz era o melhor amigo do irmão. Ela jamais imaginou que aquele rapaz faria ou tentaria qualquer coisa contra ela. Afinal, eram os amigos do irmão dela. Ela tentou voltar à vida normal na escola, porém os valores se inverteram e as pessoas começaram a culpá-la, chamando-a de mentirosa e outras palavras que não posso nem falar aqui, senão o YouTube já sabe, né, que faz com o meu vídeo. Mas as intimidações via internet que ela começou a receber foram crescendo, também as ofensas. Mesmo morando em outra cidade, depois, ela já não era mais vista com bons olhos, e isso fez com que ela tentasse tirar a própria vida tantas vezes, pelo que ocorreu com ela e pela perseguição, a humilhação que ela estava passando em público. Ela disse: "Tenho vivido uma vida em que sou constantemente estimulada desde que me lembro. Não consigo nem me lembrar dos tempos em que não vivia com dores constantes, com os flashbacks, não estou me afogando, apenas flutuando, até que algo me puxe para baixo da água. Mais uma vez, não posso mais viver assim e preciso começar a jornada de cura. Quero que outras meninas entendam que sempre haverá gente que não vai acreditar em você, mas basta uma pessoa para ouvir." E ela decidiu que essa pessoa seria ela. Devido a tudo isso, ela decidiu que ela queria ajudar outras pessoas. Ela queria que outras pessoas fossem ouvidas, que ela acreditava na história delas. Em 2015,
Ela e o irmão dela, Charlie, e mais 2 outras jovens fundaram o grupo Safe Bay, que significa seguro antes de qualquer coisa. Ela diz: eu lutei contra meus demônios e fiz uma cara de corajosa porque simplesmente não posso decepcionar todos os sobreviventes que me admiram. Senti a responsabilidade de carregar este peso. Assim, ninguém mais se sentiria desesperada como a Audrey se sentiu. A Audrey, pessoal, foi uma jovem que passou por uma situação semelhante à dela e acabou tirando a própria vida. Por isso, a Netflix fez o documentário Audrey e Daisy. Mas a Audrey estava viva quando saiu o documentário. Os anos se passaram, a Daisy tentou levar a vida dela adiante, tendo que de vez em quando ela entrava naquele estado de desespero e não queria mais viver. Ela era tatuadora também, modelo, ainda continuava fazendo trabalhos. E ela estava determinada que ela queria ajudar jovens nas condições que ela estava, fazer o alerta do que ocorre com essas jovens. Então ela mudou-se para o Colorado. O irmão mais novo da Daisy e a mãe ajudaram a Daisy a mudar-se de estado. Quando a mãe e o irmão estavam voltando para casa, eles tiveram um acidente e o irmão mais novo dela perdeu a vida, infelizmente. Ele tinha apenas 19 anos. Ela escreveu no Instagram dela: eu não quero que isso seja real. Não consigo respirar ou mesmo pensar. Eu tentei tanto. Você estava tão animado para morar comigo no seu último ano da escola. Você estava sempre ao meu lado. Passamos pela fase dos acontecimentos juntos. Você sempre quis fazer coisas boas para todos os outros. Eu deveria ter abraçado você por mais tempo. Fomos em todas as turnês de rock juntos. Todo ano eu venderia a minha alma para estar no sofá com você novamente, assistindo a filmes policiais ou ouvindo a banda Peppers. Você lutou tanto por tanto tempo. Eu não entendo porque o universo decidiu que hoje era o dia para deixá-lo ir. Mas eu nunca vou deixar de amar você. Você nunca vai deixar de ser meu melhor amigo. Você sempre será meu irmãozinho. Você está com a Jenny e com o papai agora. Espero que você os esteja segurando tão perto quanto eu estou das nossas memórias. Vamos rir e beber novamente um dia. Sentirei sua falta cada segundo. Até lá, descanse em paz, meu melhor amigo. Eu nunca vou parar de sentir a sua falta. Em 4 de agosto de 2020, a Melinda ligou para a polícia e pediu que fossem à casa da filha para verificar se ela estava bem. A polícia foi ao apartamento por volta das 4 horas e eles falaram com ela, por cerca de 1 hora, e eles foram embora e disseram que sim, que estava tudo bem com a Daisy, nada indicava que ela queria machucar-se. Mas apenas algumas horas depois, ela tirou a própria vida. Uma amiga dela chamada Ellie escreveu: hoje perdi minha melhor amiga. Não sei o que dói mais, o choque de te perder ou pensar no que você poderia ter sido. É melhor que tenha sushi no céu. Ela amava sushi. Ela deu uma entrevista para Amanda Knox. Vocês sabem, aquela americana que foi presa na Itália e que anos depois foi inocentada? A Amanda Knox fez uma entrevista com ela e ela falou na entrevista como as pessoas a culparam de um fato que ela não teve culpa alguma, que as pessoas a culpavam pelo que ocorreu com ela, que ela deveria saber o resultado da ação dela. Mas ela disse que na cabeça de adolescente ela começou até a acreditar que era culpa dela mesma. Porém, com o passar dos anos, ela entendeu que ela não poderia controlar as ações de uma outra pessoa. Ela poderia controlar somente a si própria. Então ela resolveu perdoar-se. E ela criou a fundação non-profit dela. Ela fez uma tatuagem no dedo da Amanda Knox no final da entrevista. Amanda Knox disse ao começar a entrevista: eu sou Amanda Knox. Muitas pessoas não colocariam Daisy e eu no mesmo barco, mas ambas temos
algo em comum. Ambas fomos decepcionadas pelo sistema de justiça. Ambos fomos desacreditadas e culpadas do que ocorreu. O tal Matt mora com a namorada. Hoje ele tem 26 anos, trabalha como gerente de projeto de uma empresa de telhados. Pelo que eu li, ele nunca concluiu a faculdade, desistiu de ir. A Daisy deu queixa à polícia antes, voltando aqui um pouquinho no tempo, de um homem que a estava perseguindo por meses. E ela disse que tinha medo de sair para passear com o cachorro dela à noite, depois do trabalho, por causa desse homem. Ela disse que ele apareceu na casa dela várias vezes e batia na porta. E ela mencionou a polícia naquele dia que eles foram fazer uma visita a pedido da mãe dela para saber se estava tudo bem. Ela mencionou à polícia que ela acreditava que esse homem tinha conseguido roubar as chaves do seu apartamento e tentou acessar diretamente o apartamento dela. Não há explicação por que ela acha que ele conseguiu acessar o apartamento. Eu fiquei pensando, não teria esse homem conseguido acesso à casa dela e tirou a vida dela? Pelo visto, nunca houve nenhuma investigação nesse sentido. No mesmo dia, a Daisy escreveu no Twitter expressando o medo de sair de casa para passear com os cachorros ou ir trabalhar. Ela escreveu que não comia, nem dormia bem porque estava muito alarmada com o assédio constante desse homem. Ela tinha escrito no Facebook que estava procurando um lugar para morar porque estava com medo deste homem. Eu vi em várias entrevistas que a Daisy parecia que ela tinha superado o que ocorreu com ela aos 14 anos, mas com certeza ela não superou. Infelizmente, a dor dela foi maior que a própria vida e ela não conseguiu suportar isso, terminando assim os seus dias nesse plano aos 23 anos. Ela tinha, na época, um namorado. Ela estava trabalhando em uma música em um filme chamado Saving Daisy, Salvando Daisy, onde ela iria contar a jornada da vida dela após aquele documentário da Netflix em 2016. Dias antes dela perder a vida, ela descobriu que não poderia ter filhos devido à brutalidade do que ocorreu com ela aos 14 anos. E ela estava chateada com a notícia. Talvez isso foi a gota d'água para ela tirar a vida. Eu não posso dizer com 100% de certeza que eu acredito que ela tirou a própria vida, visto que no mesmo dia ela postou no Twitter sobre esse homem, como falei anteriormente, e a polícia foi na casa dela, constatou que ela estava mentalmente ok. Então, como é que horas depois ela já não estava mais? Eu, particularmente, acho que teria que fazer uma investigação melhor, mas a família dela acredita piamente que ela tirou a própria vida. Ela tinha uma arma, mas ela havia falado para a mãe que a arma não funcionava, e foi usada a própria arma. Então, a família dela não tem dúvidas que ela tirou a própria vida. Agora, pessoal, a mãe dela tirou também a própria vida 4 meses depois da Daisy. Que triste. Uma família que eram de 6 pessoas, hoje são 2 irmãos. O pai, que perdeu a vida no acidente de carro, depois o outro irmão, quando estavam fazendo a mudança dela, perdeu a vida no acidente de carro. Ela tirou a própria vida. A mãe dela, provavelmente também, com tamanha dor, tirou a própria vida. A mãe deveria estar em um total desespero. Havia perdido o marido, o filho, a única filha. E agora 2 irmãos perderam também a mãe. O Charles continua à frente da organização Non-Profit. Eu não posso nem imaginar como que esse rapaz vive, mas é um rapaz corajoso. Eu vi entrevistas dele. Ele chora muito, a saudade que ele tem da irmã. One thing I do ask is that all of you hold your loved ones close. Keep them close to you. Make sure you let them know that you love them every single day, because you don't know when it's going to be the last. And I'm going to miss her. Had a lot of great times with her, and I had the absolute blessing of speaking next to her with Safe Bay and helping spread that message that she felt was so important to help everybody else, and she helped me in the process. I grew a lot. I became more of a man by being around her and learning how to deal with stuff, and I'm going to miss her, and I'm sad that she's going to miss all the great experiences we have going forward, because her legacy is going to move mountains, and it's only just begun. Vocês podem ver que moça linda que ela era, e ela ajudou muitas mulheres, muitas moças que estavam passando pelo mesmo problema que ela. Ela ajudou a sair daquilo, mas ela acabou
perdendo a própria vida. Os monstros que ela carregava dentro dela acabaram vencendo. Infelizmente, a dor foi mais forte, foi até maior que a própria vida dela. Por isso, se você está passando por algo semelhante, procure ajuda psicológica, procure um médico também que talvez possa prescrever alguma medicação para ajudá-la. Se você passou por algo semelhante, não tenha vergonha do que aconteceu, não foi sua culpa. Eu sempre digo, não importa a roupa que você vestia, aonde e como você estava, como você se comportava, a única pessoa culpada de um ato bárbaro como este é quem o cometeu. Podemos aprender com casos como estes? Absolutamente. Converse com seus filhos dos perigos que existem lá fora. Instrua-os a jamais sair escondido de casa, do perigo dessas bebidas que sejam colocadas relaxantes ou sedativos, né? E que isso acontece muito no mundo todo, o dia todo. As pessoas precisam saber que existe um perigo real lá fora e elas não estão isentas disso. Não deixe que vozes externas venham ser as suas vozes internas na sua própria cabeça e fazer com que você silencie a sua própria existência. Uma coisa que eu peço é que todos vocês mantenham isso em mente. Nós não podemos mudar o que aconteceu conosco, mas nós podemos mudar o que fazer com o que fizeram conosco. Essa decisão é nossa. Se você está aí do outro lado e passou por coisas semelhantes e tem alguma voz interna dizendo que a culpa foi sua, você não devia ter saído vestido daquele jeito, você não devia ter bebido tanto, você não deveria isso. A primeira coisa, procure ajuda psicológica, ajuda médica. Aprenda a perdoar você. Às vezes nós abrimos a guarda e nós pagamos um preço alto por isso. Perdoe-se a você mesma se você passou por isso. Saiba que você não tem culpa do que aconteceu com você. Não pegue para você uma culpa que não é sua. Se seus amigos, a sua família, o pessoal que você conhece, a escola, vizinhos, parentes estão jogando na sua cara, olha, se você não tivesse viajado às escondidas, não tinha acontecido isso com você. Se você não tivesse bebido todas como você bebe, não tinha acontecido. Olha a roupa que você saiu também, o que você esperava? Perdoe-se por isso. Você não tem culpa do que aconteceu com você. Nós podemos aprender, sempre, claro, tentar evitar, mas se algo dessa forma aconteceu com você, que você saiba, você só controla a sua vida. Nós temos o livre-arbítrio. Uma outra pessoa resolveu, no livre-arbítrio dela, invadir a sua vida, destruir a sua vida às vezes. Mas você não tem a culpa disso. E essa pessoa precisa pagar por isso. Não tenha vergonha. Denuncie. Vá à polícia hoje mesmo e denuncie o que ocorreu com você. Algumas delegacias ainda veem a vítima... algumas delegacias, às vezes, veem algumas moças que passaram por essas atrocidades como se elas fossem a culpada de algo. Batam o seu pé. E não deixe ser desrespeitada dentro de uma delegacia por um escrivão, ou seja lá que investigador que tiver. Faça valer os seus direitos, porque eu já ouvi dezenas de casos de insinuações de investigadores tentando culpar a pessoa, que a pessoa se sente tão envergonhada, acuada, que acaba saindo dali e não quer nem fazer nada. Não seja intimidada. Tome as rédeas do seu destino e dê um ponto final nessa história. Não esqueça disso. Você é muito importante para muita gente. Não deixe que as pessoas lá de fora venham dizer quem você é. Que você é melhor do que ninguém sabe dos seus valores, não é isso? É isso, pessoal. É o caso de hoje. Infelizmente, uma vida tão linda, tão bonita, não está mais aqui entre nós. Que nós possamos tirar uma lição disso hoje. Conversem você aí com seus filhos, sobrinhos, netos, netas, a respeito do perigo que está lá fora, tá bom? Eu gostaria de saber se vocês conhecem ou passaram, fiquem à vontade, se não quiserem colocar, não precisam, mas
Se vocês conhecem alguém ou passaram por algo semelhante, como é que vocês fizeram para vencer a isso? Pessoal, se vocês gostaram do caso de hoje, por favor, queiram deixar aqui o seu joinha para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas, tá bom? E não esquece de acionar o sininho para receber notificações. Dá uma maratonada aí, eu sei que você entrou aqui agora semanas atrás, dias atrás, tem 61 vídeos para você vasculhar aqui. Pega aí um sabadão, maratona tudo, tá bom? Eu vejo vocês em breve.